Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal de criptos. E no vídeo de hoje, que estreia todo domingo, vamos falar das atualizações de Polkadot. Se você gostaria de saber mais sobre as atualizações de algum projeto específico, deixa aí nos comentários que os mais pedidos ganham vídeo aqui no canal. E se você já é inscrito, já deve ter assistido o nosso vídeo sobre Polkadot. Mas, se ainda não é inscrito, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho e nos ajude a bater a meta dos 2.000 inscritos. Conto com você! E para começar, eu quero saber se você sabia que a Polkadot publicou um tweet no qual destacou várias propostas focadas em grandes melhorias de rede que seriam implementadas em um futuro próximo? A rede está implementando o Asynchronous Baking em um esforço para diminuir a duração do bloco de 12 segundos para 6 segundos e melhorar a finalidade. O Asynchronous Baking é uma grande atualização que abrange o tempo de execução, o protocolo de rede e a lógica dos collators, projetada para fazer três coisas: diminuir o tempo de bloco parachain para 6 segundos, aumentar a quantidade de espaço de bloco disponível para cada bloco por um fator de 5 a 10 e permitir que os blocos de parachain sejam reutilizados quando não chegarem à cadeia de retransmissão na primeira tentativa. Esta é uma grande melhoria de escalabilidade que aumentará a quantidade de trabalho que cada parachain pode fazer e otimizará o desempenho de rede para permitir que mais parachains sejam registrados. E eles estimam que o Asynchronous Baking estará pronto para implantação no Kusama até EOI 2022 e depois no Polkadot, aguardando os resultados das auditorias e testes. A Parathreads, uma parachain que opera com base no pagamento conforme o uso e simplifica a criação de uma blockchain e a implementação de um contrato inteligente, também foi proposta. Mas o que isso significa? Os primeiros leilões de parachain em Polkadot foram eventos significativos que reuniram uma enorme quantidade de apoio na comunidade. Cada vencedor do leilão ganhou o direito de lançar uma cadeia com garantia de execução regular pelos próximos 2 anos. Com o tempo, ficou muito mais barato adquirir um slot de parachain à medida que a oferta se expandiu. Mas a mecânica de construir uma comunidade de apoiadores e esperar pelo próximo leilão, abrir um crowd loan e competir com outros projetos para ganhar uma vaga ainda representa uma barreira significativa à entrada de projetos que desejam ingressar no ecossistema Polkadot. Parathreads são a solução para este problema. Eles são parachains de pagamento conforme o uso. Os Parathreads oferecem o poder de iniciar uma blockchain com a facilidade de lançar um contrato inteligente. Eles podem ser lançados e operados sem esperar pelo próximo leilão ou fazer qualquer coisa além de enviar seu código para a cadeia de retransmissão e ativar alguns nós de agrupamentos financiados. Os Parathreads também permitem um caminho de atualização contínuo para se tornar um parachain completo, com capacidade garantida. Enquanto estiver em operação, será possível que um Parathread participe de leilões de parachain e atualize para um parachain completo. Eles estimam que os Parathreads estarão prontos para o lançamento no primeiro e segundo trimestre de 2023. O grupo também propôs substituir o conselho e comitês técnicos pela Polkadot Fellowship e submeter todas as decisões da comunidade a referendos. Aqui também fala do lançamento do XCM-V3 e várias outras informações importantes para o investidor. Eu vou deixar o link na descrição para facilitar o acesso.
Nesta matéria de 8 de outubro, vemos que um exame da métrica de desenvolvimento da Sentiment revelou um alto período de desenvolvimento. Os desenvolvedores estão claramente se esforçando e mais recursos provavelmente serão lançados em breve. Além de a métrica ser alta, a linha também mostrou uma tendência ascendente, o que indicava que a atividade de desenvolvimento estava em alta e provavelmente continuaria assim. E em 3 de outubro ficamos sabendo que o protocolo Qt fez história ao se tornar a primeira parachain a realizar uma migração completa da Kusama Relay Chain para Polkadot Relay Chain. O Qt é um protocolo de identidade blockchain para emissão de credenciais autossoberanas verificáveis e identificadores descentralizados DIDs. Ele é a primeira parachain a seguir esse caminho de migração, abrindo o caminho para que outras equipes o sigam. Esta decisão foi estimulada por empresas de grande porte que começaram a implementar casos de negócios no Qt. Esses usos de caso exigem altos níveis de estabilidade e segurança que não podem ser garantidos na rede Kusama, pois ela é mais experimental. Portanto, após uma decisão de governança da comunidade Qt, foi decidido fazer a mudança lógica para o Polkadot. O Qt não apenas provou a viabilidade do uso do Kusama para implantação em estágio inicial e mitigação de riscos, mas também demonstrou o caminho técnico para migrar para uma parachain de uma cadeia de retransmissão para outra. Ao seguir o caminho de atualização de Kusama para o Polkadot, o Qt está abrindo o caminho para futuros projetos Web3 também se beneficiarem do valioso modelo de rede canário. Para que você entenda melhor, resumidamente eu posso dizer que Kusama é uma rede canário para Polkadot, sendo uma versão anterior do código que possui valor econômico real. Mas o que é rede canária? As redes canárias são blockchains operacionais que são usadas como campo de testes para a rede principal. A Polkadot usou o blockchain Kusama como uma rede canária. Essa rede permite que os desenvolvedores estiquem os limites do blockchain sem se preocupar com as consequências. Portanto, para os desenvolvedores, Kusama é um campo de provas para atualizações de tempo de execução, governança on-chain e parachains. Para entender melhor do assunto, não deixe de ler esse documento. Se você é inscrito no canal, deve acompanhar as notícias de criptos. Portanto, já sabe que falamos neste vídeo que a Polkadot ultrapassou muitos de seus concorrentes quando se trata de suas atividades de desenvolvimento. No gráfico abaixo, pode-se ver claramente que o Polkadot, depois de julho, se saiu melhor do que o Bitcoin, Cardano, Solana e Tron. A comunidade Polkadot propôs atualizar o State Mint da Polkadot, uma cadeia de ativos que fornece funcionalidade para implantar e transferir ativos, tokens fungíveis e não fungíveis NFTs. A atualização será para a versão V9270. A crescente atividade de desenvolvimento também atraiu o interesse de algumas baleias, sendo o DOT um dos contratos inteligentes mais usados entre as 4.000 principais baleias BSC nas últimas 24 horas de 12 de setembro. As boas notícias, porém, não param por aí. A Polkadot também vem se dando bem nas redes sociais. As menções sociais do Polkadot aumentaram 11,86% e suas interações sociais aumentaram 11,21% desde a semana passada. Mas o que você ainda não sabe é que nesta matéria do dia 9 de outubro, vemos que a plataforma de pesquisa de criptomoedas Messari, em um novo relatório, avaliou o desempenho do Polkadot no terceiro trimestre de 2022. E eles destacam que, financeiramente, a baixa geral do mercado neste ano até agora afetou a receita gerada pela Polkadot.
A rede encerrou o primeiro trimestre de 2022 com receita total de 277 mil dólares e fechou o segundo trimestre com uma queda de 21,4% em sua receita. A queda na receita permaneceu no terceiro trimestre, já que a Polkadot teve um declínio de 47% em sua receita. De acordo com o relatório, a receita total obtida pela rede no período de 3 meses foi de 115.326 dólares. Além de um declínio em sua receita, os endereços ativos no Polkadot caíram severamente em julho e setembro. Com apenas 139.419 contas ativas no Polkadot no terceiro trimestre, houve um declínio de 40% nas contas ativas na rede. Esse relatório também constatou que o percentual da oferta total do DOT apostado na rede permaneceu consistente desde o início do ano. A rede fechou o terceiro trimestre com um total de 1,24 bilhão de DOT apostado nela. A faixa de DOT apostado nos 3 trimestres ficou entre 54% a 59% da oferta total do DOT. Quando a taxa de staking do sistema está acima da taxa de staking ideal, as recompensas do nominador são reduzidas e as recompensas extras são encaminhadas para o tesouro. Durante o terceiro trimestre, a Polkadot lançou 2 novos produtos relacionados a staking, pools de indicações e um painel de staking. Os pools de nomeação permitem que os usuários criem pools de staking sem permissão e permitem que qualquer pessoa com pelo menos um DOT participe do staking. O painel de staking forneceu uma experiência de navegação e visualização mais amigável. Esses novos produtos induziram um aumento de 3,1% no DOT QOQ apostado, o maior aumento deste ano. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Afinal, conteúdo bom como esse você não encontra fácil por aí. E continuando, se você comparar o desempenho do Polkadot e do Kusama, o relatório destaca que durante o terceiro trimestre, o valor de mercado da Polkadot foi de aproximadamente 17 vezes o da Kusama e a receita 11 vezes. Ao mesmo tempo, a atividade de rede foi muito mais próxima entre as redes irmãs, com contas ativas no Polkadot em 6 vezes, transferências em 3 vezes e mensagens XCM quase iguais, 58 mil versus 65 mil. A atividade da rede pode estar mais próxima por vários motivos. Kusama tem mais parachains, 53 versus 28. XCM foi lançado meses antes ou a adoção antecipada foi rígida o suficiente para que os usuários não fizessem a transição para a cadeia Pi. De uma perspectiva de staking e descentralização, Kusama realmente tem uma porcentagem maior da oferta total apostada, 68 versus 56% do Polkadot. E para fechar esse relatório, vou destacar a parte da conclusão que diz que a descentralização e o staking da Polkadot permaneceram consistentes. Métricas fundamentais como o total de validadores, o total de nominadores e a porcentagem da oferta total apostada ficaram estáveis ou ligeiramente acima, sugerindo um ecossistema funcional e saudável na camada fundamental. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo carinho e até domingo que vem. Tchau, tchau!